Fala, torcedor aurinegro, sou Iago Machado e estou aqui em parceria com o Planeta Onça para estrear um conteúdo diferente para vocês. E para começar esse conteúdo de entrevistas aqui no Planeta Onça, nada mais nada menos que Robertinho, campeão da Série D, campeão da Série C, campeão na Macedônia e chegou agora com a gente aqui e espero que seja uma entrevista muito proveitosa. Roberto Menezes Bandeira Neto, mais conhecido como Robertinho. Ele nasceu em Salvador no ano de 1996 e desde cedo viveu o futebol em alto nível. Fez base no Vitória, no Santos e no São Paulo e nesse período dividiu a geração com o Gabigol e ainda acompanhou de perto a fase mágica da dupla Neymar e Ganso no Santos. Depois seguiu sua caminhada no futebol brasileiro com passagens por diversos clubes do Brasil e até mesmo uma experiência internacional lá na Macedônia. E em 2022 desembarcou em Manaus para vestir a camisa do Amazonas FC e desde então foi um dos protagonistas em uma das trajetórias mais rápidas e impressionantes do futebol recente. Ajudou a Onça a conquistar a Série D, a Série C e chegar à Série B em pouquíssimo tempo. Hoje já está entre os 10 jogadores com o maior número de partidas pela camisa do Amazonas e é um dos nomes mais queridos da torcida. Acompanha aí que tá bem bacana o nosso papo. O teu começo de carreira foi um começo que você começou com os melhores. Ganso, Neymar, aquela equipe fantástica do Santos que a gente via nos anos 2010. Queria que tu contasse como foi a experiência de conviver com esses caras, de trabalhar com eles, o que tu aprendeu. Me conta um pouco desse início da tua carreira. Cara, o meu início de carreira foi tipo que avassalador, saí de casa muito cedo, né? Fui pro Santos com 14 anos de idade, saí da Bahia pro Santos. E foi um mundo novo para mim, um mundo que eu ainda não conhecia, vinha da Bahia de origem humilde. Cheguei lá em Santos, foi um começo muito importante para mim. Cheguei lá logo quando o Santos era a sensação do Brasil, com o Neymar, com o Ganso, com o Robinho. E para mim era estar realizando um sonho de criança, poder ver aqueles jogadores que eu só via no videogame e poder olhar todos os dias, né, ver a Vila Belmiro também, que lotava. Naquela época o Santos estava em ascensão. Foi uma sensação única para um menino que queria realizar seu sonho. E tem alguma lembrança assim, que te marcou dessa época, de conviver com essa galera, de jogar na Vila Belmiro? Tem uma lembrança que ficou marcada no teu coração, na tua cabeça até hoje? Cara, a lembrança, um dia muito especial para mim, não foi nem de dentro de campo, foi mais da arquibancada mesmo. Foi que eu saí de casa, né? Saí da escola direto pro jogo. Era um dia de Santos e Flamengo que eu queria assistir o Neymar de um lado e o Ronaldinho do outro. E eu fui pro jogo para assistir e foi aquele jogo fantástico, daquele 5-4, que é um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. O Ronaldinho fez 3, o Neymar fez 2 e teve aquela reviravolta toda. Foi um momento especial para mim, nem jogando, mas assistindo. Para mim foi a realização de um sonho poder ver eles tão de perto assim. E falando desses nomes grandes, como a gente falou de Neymar, de Ronaldinho Gaúcho, qual que seria assim, a tua grande inspiração, seja na tua posição, seja como jogador aposentado, que atua atualmente? Quem é aquele cara que tu se inspira no futebol? Cara, eu como pessoa, como atleta, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Ele não joga na minha posição, mas ele para mim é um exemplo de profissional, é um exemplo de carreira. É um cara que conquistou tudo que conquistou devido ao trabalho, então é uma coisa que eu vejo com bons olhos. E na tua posição, assim, tem um cara que nossa, esse cara aqui é top, exemplo de tudo, seja dentro de campo, fora de campo, tem esse cara na tua posição também? Cara, na minha posição eu gostava muito de ver o Thiago Alcântara, né, que ele parou de jogar. Eu achava o futebol dele muito vistoso de assistir. Era o cara que eu me inspirava assim na minha posição, no estilo de jogo. E teve algum momento, seja nesse início de carreira, ou mais para esse início de carreira, que assim, tu pensou em desistir, que tu pensou em mudar de profissão, algum BO, alguma lesão que aconteceu? Teve algum esse momento no início de carreira ou foi sempre constante subindo a carreira de profissional? Não, teve seus altos e baixos. Logo ali, na minha transição de jogador de base para profissional, foi um momento muito difícil na minha vida. Um momento que eu fiquei desempregado por um tempo, eu parei por um tempo e foi quando minha mulher engravidou, eu estava parado, eu estava desempregado na época. Na época eu tinha saído da Bahia, estava com 19 anos. Fiquei mais ou menos ali um ano parado, tomando aquela decisão de vai ou não vai. Minha mulher ficou grávida e eu tive que começar minha carreira do zero.
eu fui jogar no Serrano da Paraíba, um lugar que eu nunca esperava jogar assim, para quem tinha passado por base, como eu passei em Santos, São Paulo. E foi um recomeço, foi um momento difícil que eu tive que ir junto com minha família, mas que graças a Deus, de pouquinho em pouquinho, eu fui subindo a escada novamente e pude chegar onde que eu estou hoje. E de fato as pessoas acham que a vida do jogador de futebol, de todos eles, é uma coisa absurda, que é o luxo do início ao fim da carreira. E eu queria que tu desse uma mensagem para quem está iniciando essa carreira no futebol, seja no profissional, seja no amador, na várzea, e que deseja, assim como você, jogar com grandes jogadores, conquistar títulos. Qual que seria a mensagem para essa pessoa que está começando hoje em dia? Cara, a mensagem que eu tenho é que, tipo assim, o futebol não é só aquilo que a gente vê na televisão, né? Não é só o estádio cheio, os grandes jogos de televisão. O futebol é todos os dias, é o tijolo em tijolo, é que você trabalhe muito e que você tenha seu olho fixado para onde você quer chegar. Que nada possa te desviar do caminho. O futebol tem muitas curvas e alternativas que acabam te tirando o foco. Então, que você se mantenha focado e de olho aonde você quer realmente chegar. É o que eu prezo para a minha carreira, juntamente com minha família. Sou um cara muito focado e tenho um objetivo de onde eu vou chegar. Agora falando um pouco de Amazonas. Você chegou em 2022, certo? Me conta um pouco de como foi esse contato, do que apresentaram para você de projeto e o que te seduziu para vir jogar no Amazonas, porque naquela época era uma rota um pouco incomum dos jogadores vir para a região norte. Geralmente iam para o Pará, iam no Paysandu, Sim. no Remo. O porquê dessa escolha pelo Amazonas em 2022? Em 2021 eu estava no América de Natal, o Amazonas me procurou, me mostrou sobre o projeto, né, do que era o Amazonas na época. Para ser bem sincero, na época eu não conhecia, eu fiquei meio na dúvida, vou, não vou, o futebol amazonense eu não conhecia ainda, fiquei naquela, e aí vai ou não vai, conversei bastante com minha mulher. Só que era um projeto ambicioso. Falei, é um projeto que a gente pode galgar coisas maiores no futuro. E foi um lugar que realmente me trouxe luz, né? Desde quando eu cheguei aqui em 2022, tivemos altos e baixos ali no estadual, não foi um estadual bom no ano. E ficamos para a Série D, teve uma reformulação de elenco, eu fui um dos poucos que ficaram pro elenco devido ao estadual. E cara, o Amazonas foi um lugar que foi luz na minha vida, que realmente mudou minha vida, a vida da minha família. Desde 2022 que tivemos um ano maravilhoso, foi o acesso para a Série C. Em 2023 tivemos o acesso para a Série B. Ano passado eu fui para a Macedônia devido a um projeto do próprio Clube Amazonas, que juntamente com o presidente Wesley, que me fez o convite de ser um jogador do Amazonas na Europa, em um projeto que eles estavam, e para mim o Amazonas é como se fosse minha casa, me sinto feliz aqui e espero que eu possa ficar aqui durante mais anos. E assim, tu falou da questão da Macedônia e como que foi ter esse contato com o futebol europeu? Você jogou uma Liga Europeia, né, um campeonato europeu. Sim. Como que foi essa experiência de atuar num gramado diferente, num clima diferente, com uma linguagem diferente dos jogadores? Como é que foi essa adaptação? Como é que foi esse um ano e meio? Como foi? Um ano. Como é que foi esse um ano na Macedônia? Cara, foi uma experiência muito boa para mim, juntamente com minha família. A gente conheceu uma nova cultura, né, uma nova liga. Tivemos dificuldade bastante com o frio, com a alimentação. Saímos de Manaus com 40 graus. Cheguei lá, eu peguei 15 negativo. Para mim foi uma situação totalmente diferente. Mas foi muito bom em questão esportiva. Eu tive experiências boas. Joguei uma Europa League, que para mim foi uma experiência muito boa como jogador. Fiz um bom ano em números, fiz bastante gols lá. E para mim foi importante, uma experiência muito boa. E em questão de nível, porque, por exemplo, o futebol na Macedônia ele não passa pra gente assistir aqui no Brasil. Em questão de nível que tu encontrou lá, é um nível semelhante a uma Série B, a uma Série C brasileira? Como que seria isso? O nível da Macedônia, acredito eu que seja um nível de futebol de Série C aqui no Brasil, mas ali do lado tem uma Grécia, tem uma Turquia que tem um nível de futebol muito alto. Eu joguei a Conference League, como eu falei, a Europa League lá, o nível era muito alto. A gente pegou o campeão da Islândia, que também só jogador de seleção, que joga Eurocopa, então eu consegui ver grandes jogadores de alto nível. Agora, voltando um pouco mais para o Amazonas,
Você está com a gente desde 2022, viu muita coisa até aqui. O que você dá esse crescimento tão meteórico da Amazonas? Olhando de dentro, de quem está ali no dia a dia. Gestão, conseguiram montar um elenco perfeito ali naqueles anos? O que você dá, o que você acredita essa ascensão meteórica do Amazonas nesse tempo? Cara, eu acho que, vendo de dentro assim, o presidente Wesley é uma pessoa muito ambiciosa. Eu acredito que tem muito a mão dele e muito conhecimento dele nessa ascensão do Amazonas. E acho que também que tudo é um conjunto. Se Deus não colocasse a mão, não ia não. Eu acredito que Deus quis mesmo que o Amazonas, para mim, é a maior ascensão do Brasil. Acho que nenhum clube conseguiu em tão pouco tempo chegar tão alto. Então é um projeto que, vamos dizer assim, é abençoado, né? Acredito que continue, espero que continue, né, nessa ascensão para que, quem sabe, né, o futebol amazonense daqui a 2, 3 anos, não sei, possa estar na Série A do futebol brasileiro. É um povo que é muito carinhoso, que é muito cuidadoso, e eu desejo toda a sorte do mundo para esse projeto. E agora, falando da tua chegada aqui no Amazonas, como que foi lidar com a cultura do amazonense? Com esse calor absurdo aqui, para quem nasceu... Você nasceu em São Paulo, né? Eu sou de Salvador. Salvador. Já conhece um pouco desse calor, né? Mas como que foi se adaptar à culinária daqui, ao clima daqui, às pessoas, à rotina das pessoas? Como é que foi essa adaptação? Cara, a questão de calor eu não sofri muito não. Como você falou, eu sou baiano, lá também tem um calor. Aqui falta mais é o vento, né? Que não ventila tanto como lá na Bahia, que tem a questão do mar, né? Mas foi muito bom, sempre gostei daqui, me adaptei bem, minha família também se adaptou bem. A gente sofre o calor aí que é fora do comum aqui, falta um ar ali no Zamite mesmo para jogar. É complicado, mas a gente sofreu muito não, a gente se adaptou bem, a gente gosta bastante, gosta de um peixinho, de um tambaquizinho. Já comeu chicaboquinho? Chicaboquinho minha mulher gosta, eu não sou muito não, gosto mais do tambaqui. Tambaqui também dizem do jaraqui, né? Quem come jaraqui eu nunca comi não. Coma que você vai amar, você vai amar. E daqui de Manaus, se você tivesse um amigo que nunca veio aqui e pudesse falar para ele, olha, vai nesse local em Manaus, porque você não vai se arrepender. O que tu falaria para ele? Eu falaria para ele ir no Zamite, um jogo do Amazonas. É isso aí, rapaz. Às 4 horas da tarde, é isso aí. No sábado, você vai Quem se arrepende dos adversários. E assim, Robertinho, fora de campo, assim no off, o que tu faz aqui em Manaus? Qual é o teu dia a dia? Onde tu gosta de ir? O que tu gosta de fazer com a tua família? Fora do futebol. Fora do futebol, a gente gosta de passear, né? Eu sou um cara muito família, que vivo muito com minha mulher, com meus filhos. Minha mulher gosta de comer um sushi de vez em quando. Meu filho já é mais da bagunça, gosta de uma praia, de uma piscina. Eu sou mais de passear com a família, conhecer as coisas. A gente foi no Passeio dos Índios lá, que a gente gostou bastante, viu o boto, viu a floresta lá. Então é um lugar bastante interessante, que tem muita diversidade de coisas para fazer, né? E você, eu acho que é um dos jogadores mais próximos assim da torcida em questão de rede social, de conversar com a galera. Como que você olha para essa identificação com o torcedor amazonense? Cara, eu gosto bastante, a torcida que apoia, né? A gente está passando por um momento difícil agora, mas mesmo assim a gente vê a torcida apoiando, vê acreditando. Como falei, o povo amazonense é muito carinhoso, cara. Quando a gente foi pro jogo do acesso, deu 50 mil pessoas na arena. Foi uma coisa que a gente olhava todos os times torcendo para o Amazonas, então eu vejo com muito carinho a torcida. É um momento importante, a torcida que sempre me abraçou desde a Série D. Fico feliz por esse carinho e que eu possa retribuir com boas atuações, com títulos, como eu sempre fiz. Eu vou contar uma experiência minha. Eu estava no jogo do acesso da C para B e eu assisti o jogo na escada, porque venderam mais do que deveria, não tinha onde... E eu fiquei sentadinho na escada, numa brecha assim, minúscula, vendo vocês jogarem. Assim, foi uma experiência absurda. E agora falando um pouco mais agora do momento atual do Amazonas. O Amazonas vive uma situação um pouco mais delicada na Série B. Como que você enxerga isso e o que te dá confiança de que o Amazonas vai sair dessa situação? Olhando de dentro, para quem está lá dentro do futebol do Amazonas. É uma situação difícil que a gente nunca tinha passado, né? Desde quando o Amazonas foi criado, a gente nunca passou por uma situação dessa. O que me dá esperança é o trabalho de todos os dias. Eu vejo um grupo bastante empenhado, um grupo trabalhador que trabalha todos os dias e que todo mundo está no mesmo intuito, cara. Às vezes a bola tá batendo na trave, tá saindo, mas estamos torcendo para essa maré mudar. A gente está tomando alguns gols no final que tá doendo bastante, todo mundo tá sofrendo, mas que
A gente tem certeza que essa maré vai mudar uma hora, as coisas vão virar para o nosso lado, é continuar trabalhando todos os dias que vai dar certo. E recentemente chegou o Zanardi, né? Ele está com vocês aí há poucas rodadas, mas já é claro uma evolução significativa do Amazonas em relação ao que vinha apresentando nos últimos treinadores. Olhando de dentro, do que se dá essa melhora? O que tu acha do Márcio Zanardi, do trabalho dele, que vem sendo feito com vocês hoje em dia? O professor Zanardi ele tem um grande trabalho, né? Tanto ele como os seus auxiliares, o Bebeto, o Caco, é um trabalho muito bom, é um futebol que gosta da posse, ele está incluindo essa posse de bola no nosso jogo. Nosso time é um time muito empenhado e agora, ficando mais com a bola, que os resultados estão sendo melhores, as coisas estão melhorando e acredito que na sequência do trabalho as coisas vão melhorar mais ainda, para que a gente possa ter os resultados que a gente precisa e que saia dessa situação. O Amazonas é a equipe com o maior número de gringos aqui do Brasil, né? É uma quantidade muito grande. Como que funciona essa parte do vestiário, da comunicação? Vocês são bem entrosados com eles? Como é que funciona essa loucura que é o portunhol ali dentro do Amazonas? Eu hablo espanhol, né? Eu sou um cara da resenha, eu consigo conversar com todo mundo, eu mexo com o gringo, eu mexo com o brasileiro. Os caras são gente boa, pô, a gente consegue falar ali na língua deles, eles falam com a gente fala com eles, vai desembolando. Acho que o futebol é uma coisa mundial, né? Sim. Dentro de campo ali todo mundo consegue se entender, conversar, e o pessoal que veio de fora é muita gente boa, pô, o Vasquez, o Zabala, todo mundo conversa, todo mundo fala ali, não tem muita coisa de brasileiro, gringo, não, todo mundo se mistura e vai dando certo. E tem uma história assim, uma resenha dos gringos aqui no Brasil que tem para passar pra gente, um momento engraçado, uma coisa que acontece ali no dia a dia que vocês ficam zoando com eles? Como é que funciona essa parte? Não, todo mundo não tem muito assim essa resenha fixa, não. Uma resenha engraçada é o Santiago cantando na concentração. Santiago é muito engraçado também, esse cara. Não, eu tava assistindo o jogo ontem e, cara, ele descia e começava a gritar e começava a falar alto. Eu fiquei, que isso, gente, pelo amor de Deus. É muito engraçado. Agora, falando do cenário assim do futebol do norte, acho que a única experiência que tu tem aqui é no Amazonas, né? Sim. Mas imagino que você acompanha ali o Paysandu, o Remo, essa galera aqui do lado. Como que tu vê esse crescimento nos últimos anos no futebol do norte? Porque não era uma rota comum para os jogadores do Sudeste, do Sul, até do Nordeste às vezes, né? Uhum. Como que tu vê esse crescimento e como que tu vê o futuro do futebol do norte em relação ao cenário nacional? Cara, eu acho que aqui é um lugar que está evoluindo muito. Vem com grande força, né? O Paysandu, antigamente, quando eu era menor, já era forte, participou de Libertadores, o Remo tem uma grande torcida, e eu acho que a maior ascensão agora é o Amazonas, né? Eu acho que por lá de lá também eles já estão olhando aqui, o próprio Paysandu e o Remo, que normalmente eram os maiores do norte, hoje estão olhando para o Amazonas, já estão criando aquela rivalidade, né? O jogo contra o Paysandu já dá bastante gente. Nos últimos anos aí a gente teve grandes confrontos com ele, e acho que o norte pode ficar feliz e ter grande esperança para o futuro. E agora, olhando um pouco para a tua carreira como geral, assim, qual foi o momento mais marcante da tua carreira como um todo? Assim, um gol decisivo, uma partida importante, um título importante? Qual foi o momento, o ápice da tua carreira, na tua opinião? Assim, acho que não cheguei no meu ápice ainda. Eu tive momentos muito bons no Santos, no São Paulo, que eu vivenciei grandes coisas. O Amazonas no profissional, para mim, é o melhor momento que eu já tive. Tive o gol contra o Vila Nova, que para mim foi um momento especial. E eu tenho um objetivo dentro de mim, que é ser o primeiro jogador do Brasil a subir da Série D até a Série A com o mesmo clube. Eu acho que ninguém conseguiu ainda, só pesquisando para saber, mas acho que é muito difícil. Esse ano era um objetivo que eu tinha. Tá difícil, mas não é impossível. Quem sabe nos próximos anos a gente consiga isso, né? Tem o Tavares também, que tá desde a Série D, pode subir junto comigo até a Série A. Eu acho que vai ser o ápice da minha carreira, sim. Agora, falando dos treinadores que tu já teve na tua carreira até hoje, qual foi aquele cara que mais te marcou, aquele cara que tu mais aprendeu, aquele que mais te ensinou, aquele que é um espelho para ti como um treinador na tua carreira toda? Cara, assim, quem me subiu profissional foi o Guto Ferreira, né? Eu tive bastante experiência com o Muricy Ramalho quando eu subia para treinar no São Paulo, no profissional. Tive alguns treinadores que eu gostei muito de trabalhar. Aqui no Amazonas, esse ano, eu tive um treinador que foi o Eduardo Barros.
que eles tinham, ele tinha, né, um tom totalmente diferente de trabalhar, parecido com o Diniz, assim, era coisa que eu via no dia a dia, assim, que eu gostava muito de fazer, eu achava muito interessante o estilo de jogo dele. Então, esse ano eu gostei bastante de trabalhar com o Eduardo Barros. O Guilherme também era um cara muito gente boa, assim, da resenha, levava na resenha, o grupo ficava muito leve. E agora o professor Márcio, né, que chegou há pouco tempo, que a gente vai pegando o jeito dele de trabalhar. Acho que as coisas vão caminhar para um bom lado. E tu ainda é um cara novo, assim, pro futebol, né? Porque Sim. antigamente, há 20 anos atrás, um cara com 30 anos, já estava no final de carreira. E hoje tem cara com alto nível com 36, Sim. 37 anos. Eu sei que ainda é cedo para pensar nisso, mas eu imagino que você já tenha pensado. Tu já pensou no teu pós-carreira? O que tu quer seguir? Quer ser treinador? Quer trabalhar dentro do futebol? Qual é a tua visão para esse futuro? Assim, minha vida sempre foi muito voltada ao futebol, né? Eu penso, hoje, em talvez ser um treinador de futebol quando eu acabar. Não sei como que vai andar as coisas daqui para lá, né? Eu não tento pensar muito, eu tento viver um dia após o outro, mas futebol é uma coisa que me encanta muito. Eu jogo futebol o dia todo, eu treino. Quando eu não estou jogando futebol, eu estou assistindo futebol. Quando eu não estou assistindo, estou jogando videogame, futebol. Minha mulher até fala, você não cansa disso, não? Só que para mim, futebol é o que gira meu mundo. Eu acredito que pós-carreira eu vou trabalhar dentro do futebol, não tem outra coisa para fazer, não. E se tu pudesse falar algo pro Robertinho de 18 anos de idade, que estava ali iniciando no futebol, que conselho tu daria para ele do passado? Aí eu falaria para ele ter paciência, porque o futebol não é fácil, não. Acontecem algumas coisas que nos deixam muito estressados no dia a dia, mas eu falaria para ele ter paciência, para trabalhar, que tudo se encaixa e no final tudo dá certo. Para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você falasse para a câmera ali um recado para a torcida aurinegra sobre esse momento atual, sobre o que você pensa. Dá um recado para eles, para poder encher o coração deles, para que a gente possa ir ao estádio ao máximo e acompanhar vocês o máximo possível. Torcedor aurinegro, primeiramente, obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Vocês são muito importantes para mim, tanto para mim quanto para minha família. Peço para vocês que não desistam, que lutem junto com a gente até o final, que a gente possa conseguir o objetivo do clube, de vocês, e que a gente possa terminar o ano bem, todo mundo junto. Tamo junto. Mas antes de finalizar, tem um presente. Me falaram que o teu filho queria uma camisa, uma coisa desse tipo, e a gente trouxe esse presente para ele hoje. Eu agradeço. Produção, traz a camisa. A produção acabou de me trazer aqui o presente, uma camisa pro teu filho, que eu sei que ele gosta do Amazonas, e que você receba com carinho esse presente, porque é muito difícil para nós influenciadores, para a gente que trabalha com conteúdo no Amazonas, ter esse contato com vocês. Né? Então, seria muito bom se todo mundo tivesse essa mesma paciência, esse mesmo bom coração que você tem com a gente. Então, agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades com outros jogadores, com o pessoal da direção. Quem quiser, está convidado para estar aqui com a gente. Então, receba com muito carinho para o seu filho. Tá? E muito obrigado por estar aqui com a gente. E espero que você tenha gostado desse bate-papo. E agradeço mesmo a sua presença aqui com a gente. Tá bom, Robertinho? Muito obrigado, agradeço vocês pelo convite. Um bate-papo muito importante. Fico feliz de ser o primeiro aqui, né, a interagir com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo para a página, para o podcast. E de coração, obrigado a todos. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu, Robertinho. Valeu, mano. Obrigado.